Bom dia, crianças. Vamos falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil. Então, tudo iniciou quando os portugueses aqui chegaram e começou a exploração das terras novas que eles haviam encontrado. Porém, aqui já vivia um povo, o povo indígena, que foi escravizado pelos portugueses. Essa história nós já vimos anteriormente. Os índios, por algum tempo, ainda continuou sendo escravizado. Os portugueses queriam a extração dos minérios que haviam aqui. Dentre eles estava o ouro. Mas as terras não tinham tanto ouro assim. Então, os portugueses passaram a explorar também o pau-brasil, que também tinha muito, mas não dava o valor, o retorno que eles esperavam. Então, eles começaram a pensar em outras estratégias. O que poderia dar tanto dinheiro a eles? Então, eles resolveram fazer a extração do açúcar. Exatamente, aqui também tinha o açúcar. Só que a mão de obra indígena era muito fraca para essa extração, para trabalhar nesses canaviais. Foi então que surgiu a grande ideia de trazer os negros africanos para serem escravizados. Os portugueses não tinham condições de manter os índios que eram de pouca resistência para fazer um trabalho tão duro quanto a colheita de cana. Então buscaram os negros na África para que eles pudessem trabalhar nos engenhos de açúcar. Nesses engenhos de açúcar ficava a casa do senhor, o dono do engenho, e a senzala onde os negros ficavam. Os negros, eles vinham em navios negreiros. E nesse navio vinham muitos negros, um em cima do outro, em condições precárias. Eles chegavam muitas vezes às terras aqui do Brasil já mortos, pois a viagem durava em torno de 35 dias para chegar aqui. Os negros eram vistos como mercadoria, pois só podia ser contratado aquele que tivesse os dentes muito bons, bons tornozelos, braçal, para que pudesse fazer o trabalho. Eram tidos como mercadorias. E quando recusavam o trabalho, eles eram espancados, humilhados e até mesmo mortos pelos portugueses. Tudo isso durou muitos e muitos e muitos anos. Porém, naquela época, os negros fugiam. Eles conseguiam fugir muitas vezes. Porém, eles eram capturados pelo capitão da mata. Capitão da mata era como se fosse um guarda da corte portuguesa, que ficava fiscalizando ali a colheita de cana e o trabalho dos escravos. Os escravos, quando eles conseguiam fugir, eles se refugiavam em quilombos. Que eram quilombos? Era onde outros negros que eram refugiados se encontravam. E ali eles conseguiam viver até serem capturados pelos capitães da mata. Mas essa história não termina aqui. Ela continua e tem muita coisa ainda para ser contada sobre a escravidão no Brasil. É uma história longa que existe vários períodos. Agora é com você. No seu caderno, você vai fazer uma pesquisa sobre o Zumbi dos Palmares. Vocês irão pesquisar para que possamos entender um pouquinho mais sobre a escravidão no Brasil.